São Paulo começa o segundo semestre, o mês de julho, com menos de 20 mil pacientes internados pela Covid-19. É muito, porém, é a última vez que o estado, ou é um número comparável ao início de março, quando o estado tinha mais ou menos esse número. Mais de 9 mil pessoas estão em leitos de terapia intensiva, mais de 10 mil na enfermaria. Para a gente entender exatamente em que página estamos na pandemia em São Paulo, convidamos o João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid em São Paulo, para conversar com a gente mais uma vez. Tudo bem, Gabardo? Bom dia, hein? Olá, bom dia, Colombo. Bom dia, Roberta. Tudo bem? Prazer falar com vocês novamente. Prazer é nosso. Gabardo, eu me lembro que da última vez que nós conversamos, você nos disse o seguinte, olha, não há indícios tão claros e evidentes de uma terceira onda da pandemia em São Paulo e no Brasil. E nós tínhamos algumas previsões muito ruins. Eu me lembro que uma delas previa que no dia 10 de junho nós poderíamos chegar na capital, por exemplo, à ocupação de 100% dos leitos de UTI. Depois isso foi transferido lá para 20 de junho. E a sua previsão tem se confirmado, né? Os números não são nada bons ainda, mas também não são tão ruins quanto alguns chegaram a projetar ali no final de maio, começo de junho. Por quê, hein, Gabardo? Em função da vacinação, Colombo, não tem nenhuma dúvida. Essa redução, ela não é consequência das pessoas estarem atendendo mais as recomendações e ter aumentado o distanciamento. Absolutamente. O fenômeno que nós estamos encontrando é que há uma redução muito significativa das internações e dos óbitos dos grupos que já estão imunizados. Então, à medida que nós vamos avançando nas faixas etárias que estão sendo imunizadas, vai caindo gradativamente o número de casos graves, vai diminuindo o número de internações e óbitos. Só para dar um dado, Colombo, se a gente comparar o número de internações que ocorreu em janeiro com o mês de maio, então janeiro não tinha ninguém ainda imunizado. No mês de maio, nós tínhamos a população acima de 70 anos já imunizados, houve um acréscimo nas internações de janeiro a maio de 93% no global. No entanto, entre a população não vacinada, abaixo de 70 anos, o aumento foi de 164%. Então, houve um aumento muito grande de internação nas pessoas não vacinadas. E quando a gente examina o grupo já vacinado, ou seja, pessoas com 70 ou mais, houve uma redução de 27%. Então, mesmo tendo ocorrido um aumento muito grande da pandemia, na categoria, nas faixas etárias já imunizadas, houve uma redução no número absoluto de óbitos. Então, isso é que está fazendo, e é por isso que as nossas previsões, que foram feitas na metade do mês de maio, de que nós estaríamos melhorando a partir do dia 15 de junho. E efetivamente vem acontecendo. Nós já estamos experimentando há 4 semanas a redução do número de internações. Os leitos da capital hoje estão com um pouco mais de 70% de ocupação. 72% de ocupação nos leitos do estado inteiro de São Paulo, e na grande São Paulo, abaixo de 70%. Estamos com 68% de ocupação nos leitos da região metropolitana. Os leitos da Baixada Santista, pouco mais de 50% estão ocupados. Isso é muito bom. Agora, ainda tem 3 ou 4 regiões do estado que nos preocupam. São 3 ou 4 regiões que estão com ocupação acima de 90%. Então, nós esperamos que agora, nos próximos dias, essas regiões também melhorem. Estou falando de Barretos, estou falando de Bauru, estou falando de Marília, que são as regiões que têm hoje uma ocupação mais elevada. Sim, falando também dessas regiões, mas no estado como um todo. Oi, Gabardo, bom dia. Eu queria também falar sobre a preocupação e a projeção que vocês fazem para as próximas semanas, porque é claro que você está trazendo notícias positivas dentro do processo que a gente está vivendo, em que ainda podemos ter altos e baixos, mas há preocupação no mundo todo também com a variante Delta. Nesse sentido, qual que é a projeção que vocês estão fazendo para as próximas semanas aqui em São Paulo? Olha, como nós estamos monitorando, e aqui em São Paulo, com exceção daquele primeiro caso, nós não tivemos mais nenhuma ocorrência dessa variante, ela não entra nos nossos cálculos para as previsões, né?
A gente faz previsão em cima de realidade. Então, não existe essa variante, presença dessa variante no estado de São Paulo. Se ela aparecer, isso pode modificar. Então, nós vamos refazer os cálculos à medida em que essa variante estiver presente e, principalmente, nós temos que analisar o comportamento dessa variante. Até que ponto essa variante pode ser mais transmissível do que as variantes que nós temos no momento e o vírus na sua forma original. As evidências e a experiência de outros países apontam um aumento na capacidade de transmissão. As pessoas que têm essa variante, elas ficam com uma carga viral mais elevada e elas potencialmente podem aumentar em torno de 30%, 40% a taxa de transmissão. Mas, por enquanto, isso ainda não está entrando nas nossas projeções, Roberto. Não está notificado, né, Gabardo? O sequenciamento genético é feito, mas a variante já pode estar circulando. Exatamente. A gente tem feito monitoramento por amostragem, os casos positivos são sempre examinados, é feito o estudo genético do vírus e até o momento nós não temos ainda a presença, felizmente, né, nós não temos a presença dessa variante. Agora, Gabardo, a gente tem visto aí, nos últimos 15 dias pelo menos, uma chegada em maior volume de vacinas, né, de insumos, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz. Se essa tendência de distribuição mais rápida de doses de vacinas se mantiver, nós podemos imaginar que, cumprindo aquele cronograma de vacinar pelo menos com a primeira dose a população toda acima de 18 anos até metade de setembro, e imaginar que até fim de novembro, começo de dezembro, todos os brasileiros, pelo menos os paulistas, mas todos os brasileiros, porque a promessa é de que todo o Brasil siga esse calendário, estejam vacinados com as 2 doses, a gente pode imaginar já um fim de ano próximo daquilo que a gente tinha como vida cotidiana até antes da pandemia, com Réveillon, com Carnaval, com férias de verão com um pouco mais de tranquilidade, Gabardo? Não, eu não acredito que a gente possa chegar no final do ano já nessa condição. O que eu imagino é nós chegarmos no final do ano com uma redução muito importante sobre a ocupação dos leitos, né? A internação hospitalar deve reduzir bastante, os hospitais têm uma demanda muito grande para atendimento de outras necessidades da população que ficaram postergadas, né? Os hospitais têm muitas cirurgias eletivas para serem realizadas, que foram suspensas, foram canceladas, os pacientes de outras especialidades deixaram de fazer acompanhamento para as suas doenças crônicas, a hipertensão, diabetes. Essas pessoas estão sentindo hoje consequências, né, da falta desse acompanhamento, a prevenção do câncer ficou muito prejudicada. Então, eu espero que até o final do ano nós tenhamos essa redução do número de pacientes internados, do número de pacientes que vão para as UTIs. Mas ainda nós vamos conviver, provavelmente, com um nível de transmissão da doença um pouco mais elevado. Porque, olhando o que acontece nos outros países, o Chile, por exemplo, que usa a mesma vacina que nós estamos usando, mesmo depois de vacinados, o Chile tem 60% já da população, um pouco mais, próximo de 60% da população já imunizada com 2 doses. E o Chile ainda tem um número muito elevado de casos, porque esses 40%, ou um pouco mais de 40% que não estão ainda imunizados, eles terminam se expondo mais, a vida passa a funcionar da forma um pouco mais normal, ou mais próxima daquilo que a gente considera normal, e há uma transmissão um pouco maior do vírus. A gente sabe que a Coronavac ela é muito eficaz, como todas as vacinas em geral, elas têm uma eficácia em torno de 90% para novas internações, para casos graves e óbitos. Mas a eficácia para impedir que as pessoas, mesmo vacinadas, possam ter a presença do vírus nas vias aéreas e, tendo a presença do vírus, serem capazes de transmitir para outras pessoas, ela é um pouco menor. Então, nós vamos conviver ainda com um número de pessoas doentes, mas apresentando a doença na sua forma mais leve, por um bom tempo. Talvez o ano que vem, Colombo, a gente comece
ou até mesmo antes do final do ano, é possível que a gente comece a fazer alguns eventos testes, né? É possível que possa se fazer alguma atividade com uma certa aglomeração, mas de uma forma absolutamente controlada, né? Pessoas testadas, pessoas já com evidência de estarem imunizadas, então poderiam participar desses eventos. É possível que nós possamos comparar isso com outros eventos, com pessoas ainda não totalmente imunizadas, para ver o comportamento. Então, é possível que se faça isso. Eu estou na torcida aí, Colombo, que até o final do ano a gente possa fazer uma primeira corrida aqui em São Paulo, quem sabe, a São Silvestre, já com um número menor de pessoas. Eu acho que isso dá para imaginar que seja viável até o final do ano. Mas grandes aglomerações, não. Eu só vejo isso na forma de eventos testes. Boa. São Silvestre é uma boa, hein? Mas eu não vou no seu ritmo não, viu, Gabardo? Aí a gente mantém a gente mantém um bom distanciamento social, porque você vai chegar com 1h40, 2 horas no máximo, e eu completo a prova em 3h30, 4 horas. Pelo menos o distanciamento social a gente mantém na São Silvestre. Tá muito modesto, Colombo. Ele vai lá na frente, dispara na frente de todos nós. Você tem razão. Nós vamos juntos. Valeu, Gabardo. Um abração, bom trabalho aí, hein? Valeu. Obrigado, um abraço para vocês. Bom dia. Obrigada.